Olá a todos, meu nome é Thiago Oliveira e neste vídeo vou mostrar a vocês como criar um robô utilizando canais de Kelvin através da plataforma MetaTrader 5. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou partir diretamente para a programação. Primeiramente vamos no site da Unibot e na aba Códigos eu vou deixar disponível o código do indicador canais de Kelvin. Este indicador não é nativo da plataforma MetaTrader 5, então eu vou deixar o código disponível para que vocês possam realizar o download dele. Então, uma vez aqui no site, vocês vão vir nessa aba aqui, código indicador canais de Kelvin, e vão selecionar todo o código contido aqui. Até aqui. Clicar com o botão direito, copiar. Ok, feito isso, nós vamos vir para o MetaEditor, vir em novo, indicador personalizado, avançar, vamos dar o nome dele de Kelvin, avançar. Aqui vocês podem colocar qualquer coisa, que ele vai gerar apenas um modelo pré-pronto. A gente vai vir aqui, Ctrl A, ou selecionar tudo e excluir. Depois vocês vão vir novamente com o botão direito e colar. Você pode vir criar estilo para dar uma organizada e copiar. Pronto, já foi gerado o nosso indicador de Kelvin personalizado, que nós vamos utilizar no nosso robô. Agora vamos criar o nosso robô. Então, vir em novo, Expert Advisor modelo, avançar. Vamos dar o nome dele de... Vou chamar ele de robô Kelvin. Avançar. Aqui vocês deixam tudo desmarcado, concluir. Ele vai gerar esse arquivo. Então, vamos lá partir para o nosso robô. Primeiramente, vamos definir o nosso indicador personalizado. Eu vou iniciar com a variável define, vou dar o nome dele de Kelvin, né? E aqui a gente define a localização do arquivo. Por padrão, quando a gente cria um indicador, ele vai diretamente para essa pasta indicators. Se tiver em outra pasta, vocês mostrem qual é o caminho que ele deve seguir. Mas, a princípio, ele está nessa pasta que se chama indicators, essa pasta, veja, que aqui está o nosso indicador. Se ele estiver dentro de outra pasta, então vocês colocam a outra pasta aqui e novamente vocês colocam essas contrabarras. Como ele não está mais dentro de nenhum, eu vou colocar ele aqui como direto. Então ele vai chamar diretamente o indicador. E a gente vai colocar o formato X5, assim como P4 é para vídeo, MP3 para música, X5 é para os arquivos executáveis do MetaTrader 5. Continuando, a gente vai agora usar essa diretiva resource, onde a gente vai realizar a compilação do arquivo. Antes da gente realizar a compilação do arquivo, a gente acrescenta essas contrabarras aqui no arquivo, para ele saber que está internamente dentro, que aqui também é uma pasta indicators que está dentro da pasta principal MQL5. E a gente vai aqui, então ele vai somar essa pasta com essa pasta e vai realizar a compilação interna. Não precisa colocar dois pontos aqui. E a outra, outro recurso que nós vamos utilizar vai ser o include, que nós vamos incluir, utilizando esses includes, e a gente vai utilizar essa simbologia aqui, e dentro a gente vai dizer as pastas que nós gostaríamos de acessar. E no caso a gente vai acessar a página trade, que é essa aqui, e barra, e o arquivo que nós queremos anexar é o arquivo trade.mqh, que se vê aqui na pasta trade, que é esse arquivo aqui, que nós utilizaremos para a chamada da famosa função ctrader, que é uma classe. Então a gente inicia o ctrade e vamos iniciar uma variável que eu vou dar o nome dela de trade. Esse nome sou eu que estou escolhendo agora. Vamos compilar, veja que apareceu várias coisas aqui, que já justamente a chamada da inclusão. E vamos para nossas variáveis de entrada que vão ser parametrizadas. São variáveis tipo input, que a gente modifica elas. E a primeira delas, que vai ser uma variável do tipo long, que vai ser o nosso magic. Vou colocar o valor 1, 2, 3 aleatório, que dá o nosso ID, que vai ser a nossa identificação do robô. A outra variável que nós vamos utilizar também vai ser uma variável do tipo double, que vai ser o nosso volume. Como estamos trabalhando em mini índice, vamos atribuir o valor inicial de 1, que essa é uma estratégia que vai ser testada no mini índice. E ela vai ser o nosso volume. Esse será o nome que será exibido lá na inicialização do Expert. E nós também precisamos definir o nosso alvo, que é o nosso TP ou o nosso take profit.
E eu vou colocar inicialmente o valor de 300 pontos. E ele vai ser o nosso take profit. Eu vou copiar aqui, para resumir um pouco. Vamos, obviamente, se a gente não tem profit, a gente também precisa do nosso stop loss. Então, vou colocar aqui. Também vou deixar o valor 300 por enquanto. Stop loss. E nós necessitamos das variáveis de horário, que serão variáveis de texto. E eu vou chamar ela de hora inicial. Será o horário. Será permitida novas operações. Eu vou colocar o horário 9h15 inicial. Esse é o nosso horário inicial. E como vamos trabalhar com day trade nessa estratégia, nós vamos precisar também de um horário de zerar, que vai zerar no todo final do pregão. Então a gente tem aqui o horário de início, o horário fim e a hora de zerar. Vou modificar o nome, horário final, horário zerar. E eu vou colocar inicialmente um horário de 15h30, horário final, horário 16 horas. Significa, se for até 15h30, vai fazer 9 entradas. Se chegar a 16 horas e a gente tiver a posição aberta, ele vai encerrar independente de qualquer coisa. Certo? Bom, precisamos também, vou colocar aqui no meio, iniciar nossas variáveis que serão passadas para o indicador. Você vê aqui no indicador, veja que ele possui duas variáveis de entrada, que é o período e o valor do desvio. Então, elas têm que ser passadas pelo indicador na mesma sequência. Então, vamos primeiramente criá-las aqui no nosso robô. Também vai ser na variável tipo put. Veja que é tipo inteiro, nossa variável de período. Eu vou chamar de período 1 porque nós vamos utilizar dois indicadores de Keltner. Então, esse período 1 e período 2. E eu vou chamar isso aqui de período Keltner rápido, porque o outro será um pouco mais lento. E também vou criar uma segunda que será do tipo double, que vai ser o nosso desvio, que são as mesmas variáveis pedidas no nosso indicador. Vou chamar de desvio Keltner rápido. Vou copiar isso aqui, vir para cá e vou modificar, que agora será o 2 e o 2. Então será o Keltner lento, desvio Keltner lento. Ok, feito isso, nós vamos agora iniciar mais duas variáveis que receberão os nossos manipuladores do indicador. Eu vou chamar isso de renda 1 e renda 2. Não será tipo put, porque ela será a variável global que nós vamos utilizar apenas internamente. Então, não coloque put. Feito isso, vamos iniciar nossos indicadores. Então, a gente vem de renda 1 e a gente faz isso através da função de custom. E primeiramente a gente tem que passar qual o símbolo, no caso o símbolo corrente. Qual o período? O período corrente. Qual indicador? O nome do indicador. É o nosso indicador de Keltner. Veja que ao fazer isso, só colocar o Keltner, eu estou dizendo a ele que é para procurar este arquivo nesta pasta, nessa localização. Se você fornecer o código para ATC, ele vai tentar fazer isso também no computador do usuário. Se ele não tiver o indicador, vai gerar um erro e não vai funcionar. Então, quando a gente utilizou o código de Suss, a gente compilou internamente. Então, a gente precisa dizer que o código já está contido no robô. E como a gente faz isso? A gente acrescenta 2 pontos, mais, pronto. Por isso que a gente não utilizou essas barras aqui, porque a gente também vai utilizar esses pontos aqui. Então, agora ele já sabe que ele vai procurar esse arquivo contido dentro do escopo do robô. E a gente passa agora as variáveis de entrada, que no caso é o nosso período, nosso período. Eu sempre coloco o mzinho antes, porque na hora que você coloca m, ele já puxa todas as variáveis de entrada. Então, eu acho que é muito mais fácil para você localizar suas variáveis de entrada. E a outra é o nosso período, nosso desvio, também 1. Ok? Criar estilo, só para dar uma organizada, copiar. De forma análoga, a gente vai copiar isso aqui, que também vai ser a mesma ideia utilizada para o indicador 2, só que a gente vai alterar por renda 2, período 2 e desvio 2. E precisamos fazer a verificação se nossos manipuladores foram inicializados corretamente. Então a gente pega o nosso renda e faz a verificação, se comparando, se ele for igual ao elevado renda, significa que ele não está carregado corretamente. Então, quando isso acontecer, ele vai imprimir uma mensagem
console identificando, que vai dizer erro no Kelvin rápido, ponto e vírgula, e ele vai retornar inicialização falhou. Ou seja, ele não vai nem inicializar o expert, porque ele está dentro da função init, que é a primeira função a ser chamada quando você joga um expert no gráfico. Vamos fazer isso para o indicador 1 e, obviamente, para o indicador 2. Olhando aqui, não, agora não é mais rápido, agora é lento. Ok. E agora nós precisamos transformar esse horário, que a gente colocou como texto, em formato de hora que o programa reconheça. Primeiramente, eu vou criar uma variável de hora e vou colocá-la como início. E vou transformar utilizando o recurso string to time. E qual a variável que a gente vai colocar? Obviamente, m hora início para início, m hora início, e vou criar mais duas aqui que receberão nossas outras duas variáveis. A outra será o fim e essa será a zerar. Que aqui nós estamos transformando nossos horários, que eram apenas textos, agora em formato de hora. Porém, veja que ele não faz verificação, aqui ele faz verificação de data. A gente não gostaria que isso acontecesse. Então a gente precisa mais um atalho, que a gente agora vai precisar de uma estrutura, que será a nossa estrutura de data time. E eu vou colocar esse Ezinho só para eu saber identificar que são minhas estruturas. Eu vou chamar primeiro a minha estrutura hora inicial, vou criar uma final e uma zerar. 3 estruturas e uma quarta que eu vou chamar de atual, que obviamente será no nosso horário atual. Vamos compilar. Feito isso, agora vamos pegar nossos horários e transformar em estrutura. E nós vamos fazer isso através da função string to struct. String to a gente já transformou ela em hora, né? Então, na verdade, é time to struct. Pronto, agora a gente está transformando nossa hora em estrutura. Qual hora? A hora que a gente pegou aqui. Então, primeiramente é o início, ele vai para a nossa estrutura de, obviamente, inicial. Certo? Vamos fazer isso para as outras duas. Hora início, nós também temos o fim, e nós temos o zerar, que ele vai ser hora fim, final e zerar respectivamente. Então agora nós transformamos nosso horário em estrutura. Agora falta também utilizar nosso horário atual, né? Ela não pode ficar dentro da primeira inicialização, porque ela será modificada sempre que atualizar o horário, obviamente. Então, o correto é que ela fique dentro dessa função no tick, onde cada vez que aparecer um tick, ela será atualizada. Também será a forma de estrutura. Como a gente já possui ela diretamente em formato de hora, a gente não precisa, obviamente, utilizar isso aqui. E a gente vai passar para a nossa atual um horário. Qual horário? Que vai ser atualizado a cada tick, nosso horário corrente, que a gente chama através da função equal. Pronto. Então, a cada novo tick, ele vai pegar nosso horário e vai transformar ele na estrutura. Por que isso? Então, agora, vamos lá. Vamos criar nossa primeira função. Eu vou começar ela aqui, abaixo do init, que será a nossa função, vai ser uma função booleana, e eu vou chamar ela de horário entrada. Abre fecha parênteses, abre fecha chave. Inicialmente, eu vou colocar ela como retorno falso. Vou criar estilo para dar uma organizada no código. E vamos criar nossa função de horário. Primeira verificação, horário. Vamos trabalhar com nossa estrutura de atual. Se nossa estrutura atual, hora, se nossa hora for maior que nossa estrutura inicial, hora, então o que isso acontece? Ela vai retornar true. Significa se nosso horário atual é maior que o horário inicial, então sim, é para operar. Ok, mas falta mais coisas. Se ela não for, ou se ela for maior, ela pode ser menor ou igual. Se ela for igual, não queremos que isso aconteça, né? Então a gente vai, eu vou copiar isso aqui, colar. Então se ela for maior, já dá permissão direta. Ou se ela não for maior, mas ela for igual, e vou copiar isso aqui também,
vou colar o nosso minuto atual, minuto for maior ou igual que o minuto inicial. Então veja, se nossa hora for maior que a hora inicial, então tá ok. Se ela não for maior ou igual, mas ela for, se ela não for maior, mas ela é igual, então a gente precisa fazer a verificação do minuto. Então o minuto tem que ser maior ou igual. Se ela for menor, obviamente não vai passar aqui, então já vai retornar falso, quer dizer que está fora do horário operacional. Agora, certo, horário inicial e horário final. Então a gente vai primeiramente copiar isso aqui, colar aqui embaixo, porque ele vai fazer a segunda verificação. De forma análoga, nosso horário atual for menor que nosso horário final, ponto hora, ou se ele for igual, vou copiar aqui, colar aqui. Se o nosso horário atual for igual e o minuto atual for menor que nosso final ponto minuto. Então, vamos copiar, está definindo a estrutura. Então, o que acontece? Se o horário for maior, ele permite maior que o horário inicial, desde que ele também seja menor que o horário inicial. E se eles forem igual, eles fazem a comparação de minuto. Então, é isso que foi feito aqui. Então esse símbolo é de O e esse é de I. Veja que ele está separado sobre parênteses, que era para esse fazer essa verificação só desse conteúdo aqui. Assim como acontece na matemática, também funciona aqui. Se essas duas condições forem verdadeiras, se ele estiver dentro do horário inicial e dentro do horário final, então ele pode abrir novas posições. Se não, ele já cai direto no falso, dizendo que não. E agora vamos fazer também, de forma semelhante, a uma outra função, que vai ser nosso horário de zerar. Que esse vai ser um horário. Vamos criar um estilo para dar uma organizada. Aqui. Também, inicialmente, ele vai retornar como falso. Eu vou copiar isso aqui. Apaga essa linha. Organizar. E aqui não é inicial. Aqui é zerar. Zerar. Não é inicial. Zerar. Não é inicial. Zerar. Ok. Se o horário atual for maior do que o horário de zerar, então ele retorna verdadeiro. Ele é para zerar. Ou se ele for igual e o minuto for maior ou igual ao horário de zerar, também é para zerar. Obviamente, se ele for menor, ele passa direto e vai retornar falso. Então, não é horário de zerar. Então, esta é a segunda verificação. Viu que a gente só copiou e colou, então a gente poupou um pequeno esforço. Ok, criados a estrutura de horário, agora vamos criar a nossa função de verificação de posição. Vou criar ela aqui, vou colocar ela como uma variável tipo double, que ela vai, na verdade, retornar o nosso volume. Eu vou chamar ela de posicionamento. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. Por enquanto eu vou colocar ela como retorno de 0. Criar estilo para dar uma usada. E vamos lá. Como vai funcionar para a conta head? Então, a gente vai criar uma função para funcionar tanto conta net como conta head. Então, é necessário fazer a verificação de todas as posições. E a gente vai fazer isso através de um loop. E, primeiramente, a gente vai utilizar a função positions total, que ele pega o volume de posições total, independente de qual ativo o robô esteja. Menos 1, né? Porque ela vai de 0. Se tiver 1, na verdade, ela vai ser a posição do número 0. Então, por isso que vocês vão pegar a posição menos 1. Ele vai pegar as posições total. E enquanto nosso i, essa variável i, perdão, aqui faltou nossa variável tipo i, que vai ser igual a posição total. Enquanto ela for maior ou igual a 0, ele vai subtraindo, significa que ele vai começar da última posição, que vai ser a posição total menos 1, quando ela for maior ou igual a 0, que 0 vai ser a primeira, ele vai subtraindo, que ele vai percorrendo todas. Abre, fecha, chave, ele vai percorrer todas as verificações. Então, vamos lá, vamos começar a seleção dessas posições. A gente deve selecionar cada ticket de cada posição individualmente e depois selecionar a posição. Então, eu vou criar uma variável tipo long que vai receber nosso ticket.
E a gente vai selecionar esse ticket. Positions get ticket. Aqui a gente define qual a localização, como ele vai percorrer a 0 é a primeira, positions menos 1, position total menos 1 é a última. Então a gente vai selecionar, obviamente se não tiver nenhuma, position total vai ser 0 menos 1, ele não entra na validação, se tiver nenhum ele nem entra no loop. Então, existindo um ID, ele vai selecionar o ticket, e agora a gente precisa selecionar a posição. Então a gente pega position, select pelo ticket. Aí pegou o ticket e agora a gente vai selecionar a posição. Pronto. Uma vez selecionada a posição, a gente já pode realizar trabalhos com ela. E primeiramente, a gente tem que fazer a varredura para ver se ela pertence ao nosso robô. A gente já criou nossa variável tipo mágica, então a gente vai ver se nosso, a gente cria um condicional, a gente vai usar o position get inteiro, abre, fecha, e a variável que a gente gostaria é o position mask. Se o nosso mask name for diferente do nosso mask, a posição que foi selecionada que está sendo varrida, se for diferente do nosso mask, significa que não é o nosso robô. Então continue, não faz nada, porque não vai considerar essa posição. Então vamos copiar aqui. E a outra, nós precisamos verificar também o ativo, que vai ser uma variável get string. Ela vai pegar a variável tipo texto. Quais são as variáveis tipo texto que a gente gostaria? Símbolo. Se nosso símbolo for, o símbolo da posição for diferente do símbolo corrente, também continua. Significa que vai continuar o loop até a última. Não vai. Se ele passar nessas duas verificações, então a gente pode começar a trabalhar. E primeiramente vamos ver que tipo pertence essa posição. Vamos fazer uma variável tipo type, eu vou chamar ela de tipo, e eu vou usar essa função position get integer. E eu gostaria de saber qual o tipo de posição. Saber se ela é uma compra ou se ela é uma venda. Criar estilo, compilar. Ele apareceu um alerta porque como é um enumerado, ele não reconhece. Então, a gente, para resolver esse alerta, a gente pode copiar aqui e colar aqui. Então, agora ele já vai reconhecer o nosso enumerado. Então, se o nosso tipo for igual a tipo position tipo compra, ou seja, ou ele é uma compra ou ele é uma venda. Se nosso tipo ou ele é uma compra ou ele é uma venda. Se ele for compra, o que ele faz? Vamos criar uma variável externa que eu vou chamar ela, essa variável tipo double, vou chamar ela de posição sem acento para evitar erro, vou iniciar ela como 0 inicialmente. E a gente, se ela for posição iniciada como 0, ele vai, se for uma compra, ele vai somar o que? Aqui fora eu vou criar uma variável tipo double, que vai ser o nosso volume, que é uma variável do tipo double. Então, como é tipo double, então vai ser position get double. E o que a gente quer? Obviamente, a gente quer o nosso volume, que é o nosso lote. Volume. Então, a gente pega a posição e vai chamar com volume. Criar estilo. Dá uma organizada. Se for compra, ela vai somar. Se for venda, vai subtrair. Então, a gente coloca um menos. Menos. Então, ela vai ficar sempre subtraindo. E assim, nós saberemos o lote. E no final, ela vai retornar nossa posição, ou seja, vai retornar o nosso lote. Aqui, como só tem uma verificação, eu vou até apagar esse excesso de chave. Ok, vamos compilar. Então, criada a nossa função de posicionamento. E agora vamos criar nossa verificação de entrada de compra e venda. Vamos, também vai ser uma variável tipo booleana, e eu vou chamar ela de verificar compra. Compra. Abre, fecha, parênteses, abre, fecha, chave. Inicialmente vai retornar falso. Criar estilo para dar uma organizada. Ok.
Vamos verificar nossa compra. Primeiramente, vamos fazer a checagem do nosso indicador. Vamos pegar uma variável aqui tipo double, vou chamar ela de price. Ela vai ser uma matriz e vamos inicializar. Então, eu vou já fazer uma verificação direta do nosso cup buffer. E qual o indicador que nós vamos... Primeiramente, estamos trabalhando no indicador 1. Então, se o nosso renda 1 for pegar o nosso buffer, qual buffer? Como vai ser uma compra, o sinal dessa compra vai ser para quando ela estiver abaixo da inferior. Quem é a inferior? A banda inferior. A gente pode vir aqui, veja que era nosso buffer 2. É nosso buffer 2, certo? Então, a gente pega, define nosso buffer 2. Qual a posição? Vamos trabalhar com a posição inicial e vamos pegar apenas um buffer. Então, vamos pegar o momento exato que ia acontecer o rompimento da banda inferior. E nós vamos passar ela para price. Então, se o nosso cup buffer for menor que 1, porque a gente só está copiando 1. Se fosse copiar 2, então seria menor que 2. Se ele for menor que 2, então ele vai retornar falso. Mas antes dele retornar falso, vamos colocar para ele exibir uma mensagem que teve um erro. Erro na cópia dos buffers inferiores. Certo? Se ele não entrar nessa função, então ele vai continuar aqui. Mais uma coisa, a gente pode definir aqui como 1, que é já definindo um tamanho, que a gente já pode fazer a chamada direta. Ok, não deu erro, passou direto por aqui, então vamos fazer mais uma verificação, que a gente vai utilizar essa função chamada de close, que ela vai pegar o preço de fechamento que a gente vai solicitar. E a gente quer o período corrente. É do nosso símbolo, período corrente, e vai ser o 0, que também é o atual. Então, se nosso fechamento atual for menor que o nosso price 0, a matriz 0. Que quem é o nosso price na matriz 0? Que vai ser o nosso buffer inferior, né? Que a gente vai copiar apenas uma posição que é o buffer número 2. Então, se ele for menor, retorna verdadeiro. Significa que está abaixo da banda inferior. Vamos dar uma compilada. Ok, definido o critério principal de entrada, que é quando o nosso preço está abaixo da banda inferior, ele vai comprar. E quando estiver acima, ele vai vender. Por enquanto, ainda vamos ter um filtro que será utilizado como indicador 2, que também é de Kelvin, mas por enquanto essa é a regra principal. Então, a gente vai copiar isso tudo aqui. Copiar, põe uma linha, cola e vamos fazer de forma bem semelhante para verificar a venda. Isso aqui também continua igual, só que agora vamos modificar o buffer. A gente agora quer o buffer da linha superior. Verificar aqui o da linha superior. Superior é o buffer 1. Né? Então a gente vem aqui e modifica para buffer 1. Vamos modificar o texto. Em caso de erro, superior. E dessa vez, se nosso preço de fechamento ele for maior que o valor do indicador, que no caso é a banda superior, ele vai retornar verdadeiro dizendo que cruzou para cima. Então, vai acionar uma venda. Então, a princípio, são apenas verificações de compra e venda. Já já nós vamos unificar todas as funções que estamos criando de forma isolada. Ok. Foi criada a verificação de compra, verificação de venda e agora vamos criar o envio das ordens de compra e de venda. Também booleana, vou colocar aqui, eu vou chamar de enviar compra. Abre, fecha, parênteses, abre, fecha, chave. A princípio retorna falso. Criar estilo para dar uma organizada.
E vamos lá. Como esse é um envio propriamente dito, a gente vai precisar enviar um stop loss. A gente definiu as variáveis lá que apenas está em pontos, não está em preço. Então vamos criar ela aqui, chamada de double TP e double SL. Certo? E também o nosso preço, que será o preço enviado. Por enquanto, vou deixar ela como 0. Vamos copiar. Então, primeiramente, vamos definir nosso preço. Se eu estiver enviando uma compra, vamos trabalhar somente com ordens a mercado, então vou definir o preço de compra. Se ele envia uma compra, ele envia para o melhor vendedor, a mercado. E quem é o nosso vendedor? É o ESC. E como a gente faz isso? A gente pode usar a função symbol info, uma variável tipo double, qual o símbolo? Obviamente o símbolo corrente, e a gente quer os ESC. Então vamos atribuir o valor de ESC para o nosso preço de compra. Quando for enviar a compra, a gente vai enviar no ESC. Eu vou puxar essas variáveis aqui para baixo, Ctrl X, só copiar e colar aqui, porque a gente vai precisar desse preço novamente. E vamos definir o nosso alvo. Quem é o nosso alvo? Se é, primeiramente, a gente precisa verificar se o nosso take profit lá em cima está definido como 0 ou não. Porque se o nosso take profit for igual a 0, então ele tem que jogar o 0 no nosso take profit aqui. Então ele vai jogar o 0. Se não, aí sim, a gente pega e calcula o nosso valor. Se ele não for igual a 0, então quanto é? Se é take profit, então ele tem que ficar, é uma compra, ele tem que ficar assim. Então vai ser o nosso preço mais o nosso MTP vezes ponto, que a gente está transformando em pontos. Então, fica atento ao tipo de ativo que você esteja trabalhando. Vamos compilar. E também de forma análoga, a gente vai fazer essa cópia aqui. E também serve a mesma ideia para o SL. Só que agora o preço do stop ele fica abaixo. Então, ele é menos, porque nós estamos trabalhando com compra. Aqui, menos SL. Certo? Então, a gente definiu o nosso preço de entrada, o nosso alvo, nosso take profit, nosso stop loss e vamos enviar a ordem. Vamos colocar diretamente no retorno, que a gente vai utilizar o tipo trade, ponto. Como é uma compra, a gente vai utilizar o tipo oil. E, primeiramente, ele pede para a gente passar o volume que a gente definiu lá em cima, como sendo M volume. E logo após, ele pede para a gente passar qual? O símbolo. O símbolo corrente. E agora o preço que a gente definiu aqui em cima, price. Depois pede nosso stop loss, que é o nosso SL, que também definimos. Também pede nosso take profit e um texto. Vamos colocar aqui, ordem de compra. Vai ser o texto que vai aparecer do lado da posição. Dá uma organizada. Veja que o return está direto na função, que aqui sempre vai retornar o valor return da função. Se for bem sucedido, vai ser verdadeiro, se não, falso. Vou dar uma compilada e foi criada a função de compra. Agora vamos copiar aqui, criar nossa venda de forma bem semelhante, que vai ser enviar venda. As modificações que nós precisamos. Primeiramente, o preço a mercado de uma venda é no preço não ESC, mas no preço BIG. E nosso take profit ele fica abaixo, então é nosso preço menos o nosso TP. E assim como o nosso stop loss ele fica acima, então ele é mais. E aqui não é uma compra, é uma venda. O restante ainda é válido, exceto essa informação que a gente está enviando a venda, então vamos só mudar o comentário. E de forma rápida já verificamos o enviar compra e enviar venda. Agora falta utilizar nosso segundo indicador, que aí vai ser o nosso filtro, né? Então vamos criar mais uma função. Eu vou criá-la aqui embaixo, enviar venda, também booleana, e vai ser o nosso filtro. Filtro será o filtro compra, que ele vai fazer uma verificação se pode comprar ou não. Vamos dar uma organizada
E como vai funcionar? De forma semelhante, vamos até copiar isso aqui do verificar compra, né? Verificar compra. Eu vou copiar e jogar aqui. Quais as modificações que vamos fazer? Como estamos trabalhando com o indicador 2 agora, então o handle não é mais o indicador 2. E qual vai ser o nosso filtro para compra? Se ele compra abaixo da média inferior, da média rápida, o filtro vai ser se ele estiver acima da média inferior, da banda inferior do nosso indicador 2, do nosso Kelvin lento. Essa será a nossa condição de filtro, que será um Kelvin mais lento, né? Então a banda inferior dele vai servir como filtro, assim, para compra, e a superior filtro para venda. Então, quem é a banda inferior, né? A gente verificou aqui que a banda inferior, como está aqui, banda inferior é o nosso buffer número 2. Então, a gente vai pegar o indicador 2, buffer 2, 1, 0, ok. Eu vou colocar aqui também buffers lento inferiores. É para identificar que agora estamos trabalhando com o lento. E o nosso preço precisa estar acima. Nosso preço de fechamento precisa estar acima dessa banda inferior. Se tiver, retorno verdadeiro, passou no fio. Se não, paciência. Vamos copiar, colar e vamos modificar agora para o filtro venda. Criar um estilo para dar uma organizada. E agora, nosso filtro de venda vai ser se ele estiver abaixo da banda superior, que a banda superior é o nosso buffer 1. Vamos modificar aqui, lento, superiores. Então, se o nosso preço de fechamento estiver abaixo do nosso preço de banda, ok, está dando validação para o nosso filtro de venda. Então, compra, se ele estiver acima da banda inferior lenta e abaixo da banda inferior rápida. É o nosso ponto de compra. E de venda, se ele estiver acima da nossa banda superior rápida e abaixo da nossa banda superior lenta. São nossos critérios. Vamos compilar. E foi criado o nosso filtro de venda, filtro de compra, ordem, enviar venda e enviar compra. Agora, nós poderemos partir para a nossa função onTick. Primeiramente, nós vamos verificar o nosso nível de posição, que eu vou criar um tipo double, chamado de apenas de pulse, e ela vai receber nosso valor de posicionamento. Veja que se ela for 0, significa que não tem posição. Se ela for menor que 0, significa que ela é uma venda. Se for maior que 0, ela será uma compra. Então, a primeira chamada que nós realizaremos aqui será a verificação da função de zeragem. Porém, a gente ainda não criou a função de zeragem, né? Ficou faltando ela. Então, vamos criá-la rapidamente. De forma bem simples, a gente vem aqui no posicionamento e a gente vai selecionar tudo isso aqui. A princípio, vamos copiar a função inteira de posicionamento, que a gente vai modificar poucas coisas. Vamos vir aqui embaixo dela, vamos colar, vamos aqui. E essa função eu vou chamar de, sei lá, de zeragem. Eu vou colocar ela só como um void, ou seja, sem retorno. Eu vou apagar isso aqui. Também mantenho o loop. E eu vou apagar tudo isso aqui e sem valor de retorno. Então ela vai ficar bem mais enxuta, né? Veja que ela também está fazendo a varredura em todas as posições e verificando o seu símbolo certo. Ou seja, se ela estiver na zeragem, então passou por aqui. Passou por aqui, ela vai vir cair aqui. E o que é que ela faz? Ela tem que fechar a posição. E a gente vai utilizar a função trade ponto position close. E o que ela pede? Ela pede o ticket que a gente pegou aqui, ó. Então a gente vai dar o número do bilhete. Significa que passou nas verificações, então ele vai usar o bilhete da posição para encerrar ela e compilar. Então esse é a zeragem. Bem rapidamente a gente já criou a função. Então ele vai zerar todas as posições sem que entrar nessa função, se tiver a função, tiver posição corrente. Então, voltando lá no onTick, primeiramente vamos fazer a verificação se
nossa função de horário de zerar for verdadeira, então ele vai chamar a função de zeragem, que ele vai zerar a posição. Obviamente isso se tiver posição, né? Então, uma coisa interessante, eu vou abrir isso aqui, vou fechar aqui e vou fazer assim. Se nosso posicionamento for diferente de zero, significa que há posição, então ele vai entrar na zeragem. Ok, não está na função de zerar. Não está na função de zerar. Então a gente tem se não. Então a gente está na posição de entrada necessariamente. Então a gente tem que fazer a verificação da função se está no horário de entrada. Então a gente, se o horário de entrada estiver válido, aí ele vai procurar as entradas. Então vamos agora trabalhar nossas funções. Então vamos primeiramente fazer nossa verificação de venda. Então se nossa verificar venda, como é uma função, abre, fecha parênteses. Se nossa função de verificar a venda for verdadeira, então ele vai verificar o nosso filtro de venda, né? Então, se o nosso filtro de venda também é uma função, abre, fecha parênteses, for verdadeiro, então ele vai enviar uma venda. Vou criar estilo. Então, verificou a venda, deu OK. Então, verificou o filtro de venda, OK. Então, envia uma venda. Eu vou colocar isso tudo aqui dentro das chaves, dentro dessa verificar a venda, porque aqui eu vou colocar um no entanto. No entanto, se o verificar, significa se ele verificar a venda. Opa, não deu sinal de venda. Então, certo. Então, pula para cá. No entanto, verifica a compra. Se o verificar a compra, então, if verificar compra, for verdadeiro, vamos agora verificar o filtro de compra. E se ele também for verdadeiro, então você vai, obviamente, enviar uma compra. Estilo para dar uma organizada. Isso aqui eu vou apagar, já que ele faz a chamada direto. Enviar uma coisa. Coisa que também faltou aqui é fazer a verificação de posição, porque senão veja que aqui ele vai abrir várias posições. Então, ok, está no horário de entrada. Antes dele verificar o horário da taxa, a gente coloca se a posição for igual a zero. Se a posição for igual a zero, aí sim, ele verifica o horário de entrada, depois verifica a venda, depois ele verifica a compra. Vamos dar uma compilada. Então, basicamente, está criado o nosso robô. Agora vamos, para continuar agregando aqui, vamos criar uma função rapidamente, uma função de saída, né? A gente não criou nenhuma função, criou de entrada, filtro de entrada para compra e venda, mas não criamos nenhuma função de saída à parte. Aqui, do jeito que está, ele vai entrar e sair apenas pelos alvos estipulados, take profit e stop loss. Então, vamos criar mais uma função, vamos chamar ela de verificar saída. Neste caso, nós vamos passar uma variável para ela, que vai ser uma constante do tipo double, que vai ser o nosso posição, que é para saber se ele está comprado ou vendido, para saber o que ele vai fazer de acordo com isso, né? Vamos lá, criar um estilo para dar uma organizada, então vai passar a posição. Então, se nossa posição, se nossa posição for maior que zero, o que é que ele vai fazer? Se ele está comprado, significa que ele entrou no sinal na verificada de compra, né? E qual vai ser o critério de saída? Vamos colocar se ele tocar na banda oposta, né? Então, se ele está comprado, ele entrou na banda inferior, então seria interessante ele sair na banda superior. Veja que o sinal de saída, nesse caso que a gente está pensando aqui, o sinal de saída é o oposto. Então, ele entrou na verificação de venda, de compra, ele vai sair na verificação de venda. Então, a gente pode colocar aqui para ele verificar uma venda. E o que acontece? Se ele verificar uma venda, se for verdadeiro, ele vai retornar um trading position close. Porém, a gente não pegou qual a posição, né? A gente não pegou o ticket. Para resumir isso aqui, a gente vai colocar
zeragem. Então, ou seja, verificou se ele está comprado, a posição é maior que 0, ele está comprado, e ele verificar um sinal de venda, significa que ela tocou na banda superior. Então, ele vai chamar a zeragem, que vai zerar a posição do mesmo jeito. Então, de forma análoga aqui, se ele não for compra, ele é uma venda. A gente pode também fazer uma redundância aqui, né? Se ele for menor que 0, para garantir que ele está na venda, a gente faz a verificação também de compra. Ele verificar a compra, ele vai acionar a zeragem. Ok? Ok, então ele vai receber a variável de posição. Se ela for uma compra, ou seja, ela é maior que 0, ele vai verificar se está tendo sinal de venda, que é o sinal oposto. Né? Se tiver o sinal oposto, ele vai chamar a função de zeragem. Se for uma venda, ele é menor que 0, então ele vai verificar se é um sinal de compra, que é o sinal oposto. Ele vai chamar a zeragem. Aqui acho que nesse caso a gente pode definir até como void. Verificar. Vou chamar de verificar saída, né? Verificar saída. Vamos compilar. E vamos encaixar aqui. Então, se nossa posição for igual a 0, ele vai chamar de entrada, depois vai fazer a verificação de venda e a verificação de compra. Então, se ele não for 0, então é um else aqui. Se ele não for 0, assim, ele está posicionado, então depois de verificar saída. E a gente precisa passar o que? A posição, que nesse caso a gente definiu ela como pos. Pos. Ponto e vírgula. Criar estilo organizado. Para ficar um pouco mais organizado, talvez eu tenha um pouco de toque, ou não sei, eu vou fazer inverso. Só para resumir. Só invertir aqui, não, que não se confunda. Só estou invertendo só no meu caso de organização. Então, eu inverti. Então, se ele estiver posicionado, se ele for diferente de 0, então está posicionado e vai verificar saída. Vai passar a posição e aqui ele vai verificar se o sinal oposto acontece para verificar a saída. Certo? Se não, então isso quer dizer que ele está zerado, ele vai verificar se está no horário de entrada. Se estiver no horário de entrada, ele vai verificar se é uma venda. Se não for venda, ele vai verificar uma compra. Se for compra, ele vai verificar se o filtro de compra está ok. Se tiver ok, ele envia uma compra. A mesma coisa vale para a venda. Veja que o horário de zerar ele aparece sobreposto a todos, né? Porque tem prioridade. Porque entrou no modo de zeragem, ele já cancela todas as verificações de entrada. E se ele tiver posição, ele vai zerar se não tiver. Se não tiver posição, ele não faz nada. Ok? Vamos dar uma compilada. E está basicamente finalizado o nosso expert. Agora alguns recursos que eu deixei para o final, mas que são bastante importantes. A gente não declarou o mágico na inicialização, né? E nem o tipo de preenchimento, que depende do tipo de mercado que vocês estão trabalhando. Porque vamos primeiramente criar um enumerador. Vamos chamar de enum e eu vou chamar ele de preenchimento. Abre, fechado, ponto e vírgula. E eu vou colocar ele de chamar ele de returning vai ser igual a 0. Return. Isso aqui varia de acordo com o tipo de mercado que vocês estejam trabalhando. O tipo IOC. Eles possuem uma sequência, né? Que é vírgula. Que é vírgula. Preenchimento. Ele será uma variável de tipo entrada. Que será a variável de preenchimento. Eu vou colocar ele como ordem, filling. Fazendo uma pesquisa na documentação, eles possuem uma sequência. Vocês podem fazer uma comparação direta. Que são esses três aqui, né? Eu vou colocar ele na mesma sequência, que é para não causar confusão. E também vou colocar primeiro o FOG, depois o IOC.
Depois IOC, depois um return. E vou mostrar a você. Vou copiar isso aqui. Isso aqui varia de corretora para corretora, né? É uma coisa que é um tipo de preenchimento que varia de corretora para corretora e de mercado para mercado. Então, eles podem até passar no backtest, só que na conta real ele vai causar erro. E muita gente não sabe que erro é isso, né? Então aqui eu estou basicamente fazendo uma atribuição direta. E vou dar um nome para eles, para identificar. Preenchimento FOC. E return. Os mais utilizados é o FOC e o return. O return ele é utilizado bastante no mercado nacional. E o FOC no mercado de Forex. IOC eu nunca utilizei, não sei muito bem a necessidade dele. Certo? Uma vez feito isso, vamos agora criar mais uma variável logo no topo, uma das primeiras, que é uma variável de entrada, e ela vai ser o nosso tipo de preenchimento, chama LM Filling. E como vai ser testado no mini-índice, eu vou atribuir o valor de return, que no caso vai ser o nosso return, ponto e vírgula, e vai ser nossa variável preenchimento. Agora, a gente precisa atribuir ela para o nosso ativo. Uma coisa que nós não fizemos no início, que a gente ativou aqui, que foi o nosso preenchimento, que a gente ativou aqui, a gente precisa definir ela aqui, que também é através da forma trade.set, e a gente atribui nosso magic number, que somente assim todo o robô ele vai receber nas posições o valor do nosso ID que nós definimos lá na entrada. E de forma análoga, também é só setado uma vez na inicialização, a gente coloca o tipo de preenchimento. Nós chamamos ela de variável tipo filling, foi o nosso mFilling. A gente passa ela aqui. Veja que ao compilar, ele vai gerar um erro, porque a gente está tentando passar com um valor diferente, né? Só que a gente fez uma comparação, que aqui ela é do tipo ordem tipo filling. Então a gente vai dizer que para ele a gente fez a conversão igual. Isso aqui é só para na hora de exibir aparecer com o nome correto. Então a gente coloca aqui entre parênteses. Abre fecha parênteses e compila ordem tipo filling. E aqui faltou o enum, né? Enum ordem tipo filling. Ok, pronto. Então a gente já setou o tipo de preenchimento, porque sempre que você mudar de tipo de mercado, você tem que mudar o tipo de preenchimento. O vídeo já está um pouco longo, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho, porque a gente vai precisar criar mais duas funções que eu acho que são bem importantes. Uma delas com certeza é e bem necessária, que é a de normalização de preço, né? Então, rapidamente, vou mostrar como criar uma função de normalização. Vou colocar ela aqui no final do código. Vai ser um retorno tipo double, chamar ela de normalizar. E ela vai receber um valor constante, tipo double, que vai ser nosso preço, certo? Abre, fecha, chave. E primeiramente vamos definir uma variável do tipo double. E essa variável a gente vai chamar ela de tamanho. E ela será o símbolo. E a gente vai chamá-la através da função symbol info double. E a variável que nós gostaríamos, ela pertence obviamente ao ativo corrente, e ela é o símbolo trade tick size, que é o tamanho do tick. Essa função serve para evitar erros de valores errados, né? Quando você coloca no ponto, se você colocar valores que não é possível enviar no arquivo, essa função ela faz o ajuste adequado, né? Por exemplo, no mini índice 100 mil pontos, você não pode mandar 999
geraria um erro, mas com essa função ela arredondaria para 100.000, que para ela seria a mesma coisa, certo? Então por isso é necessário. E a gente precisa definir um ajuste. O ajuste será igual a... E a função que nós vamos utilizar é um arredondamento que a gente pode fazer utilizando a função round. E qual o valor que nós vamos arredondar? Vai ser o nosso price dividido pelo nosso tamanho, isso vezes o nosso tamanho. Esse vai ser o nosso valor de ajuste. Vamos compilar. Aqui não está voltando porque falta a gente dar o retorno. E o nosso valor de retorno vai ser justamente, a gente vai fazer mais uma normalização, dessa vez nativa, normalizador, porque a gente vai normalizar o nosso ajuste, e ele será igual ao número total de dígitos do ativo corrente. Fazer a compilação. Ok, agora uma atenção muito grande aqui, que veja que tem uma divisão pelo tamanho, que a gente precisa evitar esse erro, então a gente vai colocar isso, ele só vai realizar essa divisão se o nosso price for maior que zero e o nosso tamanho também for maior que zero. Aí, se isso acontecer, aí sim ele executa esse comando. Se não, ele vai colocar zero e aqui ele vai ajustar como zero. Essa é a função de normalização. E onde nós utilizamos a função de normalização? Obviamente é onde nós definimos nossos valores de preço. Então, uma vez que ele tem que definir um valor do stop, a gente coloca ela normalizar. Então, a gente acrescenta essa função aqui, que ele vai retornar o valor normalizado. Normalizar. Tanto para compra quanto para venda. Então, assim ele realiza o ajuste, vai evitar erros na hora do envio da ordem. Poderia ocasionar erros que estavam fora do preço possível. Certo? E a outra função, que essa poucos usam, mas que eu acho que é básica, que é para evitar ordens repetidas. Eu vou fazer ela bem rapidamente, para evitar que antes de uma posição ser processada, antes de uma ordem ser processada, ele envie várias ordens. Então a gente vai vir aqui na função de posicionamento, e a gente vai copiar ela, porque embora ela use ordem, ela é bem parecida. Vamos copiar, colar, só que vamos modificar ela para... vamos chamar ela de verificar posição. Verificar ordem. Verificar ordem. Vamos só colocar o nome verificar ordem. A gente vai colocar aqui. E ela não vai ser variável tipo double. Nesse caso vai ser uma variável tipo booleana. Então, a princípio ela retornando verdadeiro. Ela vai retornar verdadeira. E ela vai percorrer não todas as ordens, ou todas as posições, mas todas as ordens. Então a gente vai só colocar, mudar para a posição para ordens total. Eu vou apagar isso aqui também. Isso aqui também. E vamos fazer a modificação. Onde tem posição, a gente vai substituir por ordem. Ordem. Aí, nesse caso, aqui basta selecionar apenas a ordem. Ordem select. Certo? Aqui você passa o valor do ticket. Aqui, continuando, você também variável tipo inteira, que também vai realizar a verificação do magic number e do símbolo. Aqui não é positive, aqui vai ser ordem. Aqui, ó. Basicamente eu só estou substituindo, não tem posição por símbolo. A gente está reaproveitando a função. Veja que as funções são bem parecidas, né? Ordem. Tipo
ficou praticamente igual à função de posicionamento. Aqui é um alerta, né, que ela precisa ser checada para ver se a ordem foi verificada ou não. Vamos fazer essa checagem aqui, né, que é um if. Se ela for igual a false, então ela vai continuar. Que aqui ele para verificar se ele conseguiu selecionar a ordem ou não. Aí aqui ele faz a varredura e ele vai verificar somente o tipo. E que tipo eu estou procurando? Então, se o tipo, se vai ser um condicional, se o tipo ele for igual à ordem, como nós estamos trabalhando somente com ordem de compra e venda a mercado, então a gente vai fazer essa filtragem só. Então, se ele for uma ordem de compra, fazer uma compra a mercado, ou se ele for uma venda a mercado, ele vai retornar false. O que isso significa? Significa que quando você envia uma ordem, ela vai ser processada e ela é uma ordem, ainda não se tornou posição, mesmo que seja mercado. Então ele vai fazer uma verificação se a ordem ainda estiver aqui, significa que ela ainda não foi processada e não virou posição. Então isso evita que o robô ele fique enviando várias tentativas de abertura de posição. Porque você manda, aparece um sinal de compra, ele envia uma ordem de compra. Só que até enviar, a corretora receber, a corretora retornar confirmando que virou uma posição, às vezes pode ele ter enviado 10, 20, 30, uma infinidade de ordens. Então isso ele vai para a verificação que ele fica tipo aguardando o resultado do que aconteceu com aquela posição. De uma forma bem básica, mas que funciona. Então, ok. Então se tiver ordem de compra ou de venda, ele vai retornar falso dizendo não faz nada. Verificar a ordem, se retornar falso, então não. E onde é que a gente utiliza? Se ele passar direto pela varredura do loop, então ele vai retornar verdadeiro. Então a gente vê aqui embaixo, enviar compra. Antes de enviar compra, a gente faz essa verificação. Se verificar ordem. Se verificar a ordem for verdadeira, aí sim, ele envia a compra. E isso tanto para a compra quanto para a venda. Então, isso já evita ordens repetidas. Então, para finalizar, vamos lá em cima. Como a gente acabou copiando e colando aqui, a gente não fez alteração. O período 2 seria interessante um período de 200. E o desvio de 300. Na compilada aqui, isso é só como variável de entrada. Eu também vou modificar esse nome aqui, para não ficar esse nome grande. E vamos fazer um teste rapidinho dessa estratégia, só para a gente ver ela funcionando, porque está finalizado nosso robô. Eu vou deixar o arquivo disponível. Vamos vir lá no testador. A gente tem aqui, você seleciona o nosso robô, né? No caso, o nosso robô Keltner, onde você criou. E tá aqui algumas configurações que a gente definiu lá. Volume, preenchimento, stop lá 300. Aqui eu vou colocar período 300, no desvio de Keltner lento 3, 19. Vamos fazer um teste. Eu vou colocar aqui no modo visual, cadê o tique, vou colocar o mês de maio. Perdão. Vou colocar somente o mês de maio até o dia 30, até o dia 1º de junho. O mês de maio inteiro, certo? Aqui no depósito, fazer uma verificação rápida aqui. Vamos iniciar backtest, modo visual. Ver se está funcionando. Já está rodando aqui, funcionando. Dá um pause. Então, esse é nosso robô. Acima da banda, vou tirar essa grade, né? Essa grade chata. Acima da banda superior ele vende e ele compra abaixo da banda inferior, desde que ele esteja dentro das condições do canal. Então, venda ele tem que estar abaixo dessa banda e para a compra acima dessa banda. Vamos continuar fazendo teste. Então, é isso aí. Eu vou deixar o arquivo desse robô disponível no site da Unibot. Vou deixar o código, obviamente. Que também vou deixar o arquivo já pronto, já compilado, para só quem quiser baixar. Ele é uma estrutura bem básica, claro que para utilizar esse robô, ele funciona assim em conta real, funciona em conta rede.
É uma estratégia que foi feita basicamente para funcionar em mercados laterais ou mercados com tendência definida, desde que ela realize pullbacks, não seja aquelas tendências fortes, né, que dispara para cima, depois corrige forte para baixo, e funciona. Funciona essa etapa, precisa de ajustes. Ele pode ficar melhor com alguns filtros adicionais, ele fica melhor, mas já é alguma coisa que já dá uma ideia boa para vocês e uma dica de como utilizar, né? Aqui uma curva de capital, os resultados, seções, esperar finalizar. Então, eu vou deixar lá o arquivo disponível, vou deixar o arquivo compilado para quem já só quiser testar o robô, para quem não está interessado em ver o código, para os programadores que quiserem estudar o código, vai estar o código todo escrito, vocês podem copiar. Vou deixar lá na aba de códigos, no site download, vou deixar o link na descrição do vídeo e vocês podem realizar os estudos e treinos que vocês acharem necessário. Espero que tenham gostado do conteúdo. Em breve disponibilizarei outros vídeos e outros arquivos também, robôs compilados, algumas coisas até um pouquinho mais completas, né? Vamos finalizar do mês de maio, vamos dar uma olhada no relatório. Esse foi o relatório do mês de maio. 1.150 de lucro, fator de lucro 1,26, retorno esperado rebaixamento de bem baixo, né? Só de R$500, eu só coloquei um depósito de R$500. Não está otimizado isso. Essa é a curva de capital. Foi no mês de maio. O mês de maio foi um mês bem tranquilo, né? Um mês um pouco mais volátil, como esse mês de junho já começou, talvez não estivesse tão bonita assim essa curva, mas com alguns ajustes funciona, com alguns filtros adicionais. Então, mais uma vez, compartilhando com vocês mais uma ideia de setup, mais uma vez um robô gratuito, totalmente livre para vocês fazerem as modificações que acharem necessário. Em breve eu vou disponibilizar um painelzinho também básico para vocês implementarem nos robôs. Esse não vai, porque o painel envolve um pouquinho mais de trabalho, então não foi o teor desse vídeo ainda. Mas em breve, em próximo. Visitem nosso site, se inscrevam gratuitamente, que eu estarei publicando algumas informações exclusivas só para os cadastrados. Ok? Agradeço a todos e excelente trades.